Olá, eu sou a Ana Neves Torres, advogada de Direito da Família, e este é o podcast Papéis de Família, um espaço onde o direito encontra as pessoas. Aqui vamos falar com vários especialistas em diferentes áreas, sempre com uma visão multidisciplinar sobre a família. Hoje vamos conversar sobre o papel da família na infância moderna e os desafios que se apresentam. Ninguém melhor para nos falar deste tema do que a nossa convidada de hoje, a doutora Clara Pereira, médica pediátrica, acompanhou desde pequeno o pai nas consultas e ingressou no curso de medicina com o sonho da psiquiatria. No entanto, o peso das memórias da infância levaram-na a apaixonar-se pela pediatria. A saúde mental e o desenvolvimento continuaram na sua mira e assim encontrou no neurodesenvolvimento a sua área de eleição, com um vasto currículo no tema. Atualmente é diretora clínica de Projetos de Gente, é casada, mãe de 3 filhos e 2 gatas. Obrigada por estar cá, doutora Clara. Obrigada e eu por poder estar aqui. Então, vamos começar aqui com algumas perguntas que eu preparei para si. Quando o meu filho nasceu, o Augusto, eu, como todas as mães de primeira viagem hoje, fui comprar livros, não é? Sobre o tema. Então eu lia sempre a questão das aldeias, não é? É preciso uma aldeia para criar um filho. Hoje essa aldeia não existe, não é? As mulheres trabalham, não há avós, não há tias em casa, não há suporte, não é? E nesta falta desta rede, qual é o papel da família hoje e que estratégias é que nós podemos criar para substituir a tal aldeia que existia antes por outra retaguarda? É assim, substituir a aldeia não a vamos conseguir substituir, não é? Nós precisamos genuinamente da aldeia, provavelmente temos de fazer mudanças sociais para ajustar à realidade atual, não é? Pronto. E tivemos algumas mudanças recentes com a questão das creches, comparticipadas, mas não sei até que ponto é que estamos a considerar mesmo as necessidades da criança nesse contexto, porque exige percebermos o neurodesenvolvimento, exige percebermos o que é que a criança precisa e exige percebermos aquilo que já está provado há muito tempo, que é os primeiros anos importam, não é? E isso leva-nos a uma reflexão social que não é fácil de fazer porque mexe com muitos campos envolvidos. Sem dúvida que a criança precisa de vários interlocutores, precisa de vários colos. E tivemos agora uma experiência social não propositada, que foi a pandemia, não é? Que nos mostrou isso, ou seja, naqueles tempos pós-pandemia nós vimos muitas consequências e continuamos a ver muitas consequências do isolamento, dos escassos contactos interpessoais e provavelmente isso vai se refletir ao longo de uma geração toda e ainda não percebemos totalmente o impacto que isso vai ter. Por isso, precisamos de famílias, precisamos de aldeias, precisamos de adultos disponíveis, precisamos de adultos bons disponíveis e precisamos de mobilizar para as crianças, porque as crianças são o futuro, não podemos esquecer isso. Então, em termos sociais, isto tem de ser posto na linha da frente. Eu começaria por propor, pensar também a parte da educação, ou seja, não basta dar creches gratuitas e pôr mais 2 crianças numa creche que estavam com 8 e agora passaram a 10. É preciso também fazer com que estas creches sejam casas, não é? Sejam famílias, sejam espaços em que se convive, em que se tem crianças de várias idades, porque em nenhuma aldeia nós íamos ter só crianças de 1 ano ou só crianças de 2 anos a conviver o dia todo com as crianças. E eu acho que a investigação está feita, ou seja, o conhecimento nós temos, mas depois há toda uma velocidade em que a sociedade está a evoluir, depois também há muita informação e contra-informação, e às vezes é difícil nós decidirmos, e ser pai hoje é uma coisa mesmo muito, muito, muito difícil, não é? Estou a rir, porque acho que é o papel mais desafiante da minha vida, ser mãe. Nem eu nunca sabia o que era, até ser, não é? Sim. Porque isto na teoria é maravilhoso. Sim, mesmo porque a gente não nasce mãe. Nós nascemos filhos, mas depois transformamos-nos mães e pais quando os nossos filhos nascem, ou avós quando os nossos netos nascem. São papéis que a vida nos traz, não é? E que nós nos vamos construindo, já achamos que somos gente, não é? E de repente chega ali alguém muito pequenino, muito indefeso, que nos tirou o tapete, não é? E nos põe tudo em perspectiva. E se calhar na sociedade atual estamos mesmo com dificuldade em ficar sem tapete, não é?
e pôr esta perspectiva. Conforto, não é? O conforto e o egocentrismo, e leva-me aqui já a uma questão que ia fazê-lo mais adiante, mas vou já lançá-la, que é isto. Nesta sociedade em que nós nos concentramos muito no eu, não é? Isto é visível em tudo, então nas redes sociais, isto assusta-me um bocadinho. E assusta-me um bocadinho ver como é que as crianças se vão desenvolver neste ambiente em que os pais são muito concentrados apenas em si. E devem as crianças adaptarem-se às rotinas destes pais, ou deve ser o contrário? Devem ser os pais que se devem adaptar as suas rotinas e os seus quereres aos filhos? Isso não é uma resposta simples, não é? Primeiro, a nossa genética vem de há milhões de anos. Ou seja, não é o agora só que influencia, não é? Tudo o que nós fazemos no dia-a-dia tem uma carga também para trás. Tem também a carga na nossa cultura, das necessidades que nós temos, não é? E isto coloca um desafio na espécie humana. Eu considero que uma das características primordiais da nossa espécie é a nossa capacidade de adaptação, não é? Pronto, é isso que nos distingue. Ok, temos a inteligência, temos... Os outros, já está mais que provado que há outras espécies que têm também competências cognitivas diferentes, mas nós temos esta capacidade de aprender e de ensinar, não é? De fazer questões, de imaginar, não é? Que são competências que são extraordinárias, e esta capacidade de nos adaptarmos. Vamos imaginar um mapa mundo, não é? E temos pinguins, e temos leões marinhos, e temos elefantes, mas temos a espécie humana a povoar toda a superfície terrestre, não é? E não temos garras, não temos dentes grandes, não temos super força, temos uma capacidade de nos adaptarmos, não é? Pronto, isto foi algo que foi acumulado nos nossos genes e que é acumulado também pela nossa cultura. E nós nos últimos anos, nos últimos 100 anos, tivemos uma reviravolta enorme, um acesso enorme à informação e de facto estamos numa fase em que o chão também nos cai, não é? Nos sai de baixo e que nos deixa um bocadinho melindrados e sem saber muito bem por onde ir, não é? E agora esqueci-me da pergunta. Então, mas eu acho que já respondeu. Que é isto? As crianças adaptam-se às rotinas dos pais? Ou ao contrário? As crianças têm de ter um poder de adaptação. Ou seja, nós não podemos, e isso é algo que muitas vezes, este excesso de informação não triada, não é? Leva-nos às vezes a fazer interpretações erradas das coisas. Primeiro de tudo, o pensamento científico, aquele pensamento que as ciências usam, é algo que nós temos de aprender a fazer e a treinar. Não é uma coisa que vem inata no ser humano, não é? O que faz com que muita informação que nos chega hoje em dia não esteja assim tão facilmente acessível ou não tão facilmente compreendida por todas as pessoas que não tenham essa capacidade de pensamento, não tenham aprendido, não é uma questão de capacidade, não tenham aprendido o pensamento científico. E podemos pôr a situação, por exemplo, com as questões da parentalidade positiva ou da parentalidade consciente, não é? Podemos pensar assim, ok, estamos a dizer que o adulto tem de se adaptar totalmente à criança. Claro, o adulto tem de se adaptar à criança e a criança tem de se adaptar ao adulto, com um fim maior, que é o futuro. Não é? Pronto. Por isso isto é uma dança. Ou seja, claro que numa família que recebe uma criança não vai poder ter os mesmos hábitos que tinha antes de ter uma criança. Isso é irrealista. E eu que já ando nisto há alguns anos, lembro-me perfeitamente, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a primeira pergunta que os pais nos faziam quando entravam num consultório era: e acha que ele a partir do ano de idade vai dormir a noite toda? Agora essa pergunta é feita ao fim de um mês. E a genética não mudou, não é? Ou seja, não vai ser possível, não é possível ao fim de um mês a criança dormir. Era fixe, mas não é possível, ou seja, não tem de haver um encaixe e tem de se ter uma visão daquilo que é o objetivo. A criança é um ser em desenvolvimento, o adulto também. Ou seja, nenhum de nós está fechado numa concha e já é pessoa totalmente evoluída. Eu espero ainda ter muitos anos de evolução. Estávamos há bocado a falar dos livros, não é? Os livros trazem-nos tudo isto. Quero ler muitos livros e aprender muito. E se calhar daqui a uns anos vou estar a dizer coisas muito diferentes daquilo que digo agora, e que bom, não é? Quer dizer que aprendi, que evoluí, que alcancei outras competências. E a criança está genuinamente em desenvolvimento. Os primeiros
anos de vida, o número de ligações cerebrais que se estabelecem é enormesco. Não é? Ou seja, a criança de ontem não é a mesma criança de hoje. Não é? E nós, adultos, temos de ter a capacidade de nos ajustar àquilo que a criança precisa para crescer. Eu muitas vezes digo nas consultas, não é? O nosso trabalho enquanto pais não é fazer aquilo que os nossos filhos querem, é aquilo que é melhor para eles. Claro que também este melhor para eles é difícil, porque eles têm o caminho deles. Não é? E às vezes é difícil nós darmos este desapego e percebermos que aquilo que eu acho que é melhor não quer dizer que seja o melhor para o meu filho, não é? E darmos este espaço de manobra, que é o que é que ele precisa de mim genuinamente, não é? Ele precisa de crescer. É diferente quando tem 2 meses, quando tem 2 anos, quando tem 10 anos, quando tem 20 anos. Aquilo que a criança vai precisar de nós e o grau de adaptação que eu vou ter de ter ao meu filho vai ser diferente dependendo das competências dele. Eu gosto muito daquele modelo que nos fala da parentalidade como um processo de compatibilidade. Nós temos a criança com as suas competências, com as suas capacidades, com as suas características, e temos o contexto, que tem uma expectativa sobre a criança, não é? E depois temos os pais, não é? Que estão aqui a fazer este caminho, este leva e trás, para que a criança consiga corresponder às expectativas do ambiente, do contexto, da sociedade. Há alturas em que os pais precisam quase que blindar esta criança, ajudá-la, estar ali, protegê-la daquele excesso de exigência, porque a criança não está preparada para tomar decisões difíceis. Aquela criança pode fazer sentido mudar de escola, estar mais por casa, fazer coisas... E ao outro lado, a do vizinho da frente, precisa exatamente do contrário, porque esta compatibilidade vai depender da criança que nós temos e da família que nós temos, porque depois temos de se ver sempre em questões de sistema. Não há a necessidade da criança, há a necessidade daquele organismo vivo que é aquele sistema com a sua família. Porque a criança precisa muito da relação. A relação é a base do seu desenvolvimento. E se os pais não tiverem, os pais ou cuidadores, quem estiver com esta criança não estiver bem, não vai conseguir equilibrar esse sistema. Por isso não vale nada eu dizer, vai aquele especialista super fixe em Nova Iorque, não é? Se os pais não têm dinheiro nem para sair de casa e ir comprar fruta, não é? Não faz sentido. Ou seja, o trabalho da pediatria moderna é muito ajudar os pais neste processo de compatibilidade. E eu queria aqui puxar aqui em algumas coisas que foi dizendo e passar aqui para a superproteção. Falou aqui na proteção e ainda hoje li uma notícia que saiu no Público de um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que tratava do seguinte, que uma mãe queria que o jogo da apanha, salvo erro, fosse considerado perigoso. Porquê? Porque o filho caiu na escola e partiu a perna e não quer que isso volte a acontecer, e, portanto, o objetivo é declarar aquilo perigoso para que essa brincadeira deixe de existir. E, portanto, acabamos aqui também noutras situações. Isto é um reflexo daquilo que eu considero que é as inseguranças dos pais que às vezes passam para os filhos, não é? Este medo, porque nasce uma mãe, nasce um medo constante de que aquela criatura esteja sempre bem, não é? E, portanto, esta superproteção, como é que os pais conseguem aqui chegar àquele ponto em que mantenho a segurança do meu filho, mas também mantenho aqui e permito autonomia para ele se desenvolver, para ele ultrapassar os seus próprios desafios? Aí é que vem a aldeia, não é? A aldeia dava-nos essas costas quentes, não é? Aqui faz-se assim, e então deixamos os miúdos irem todos apanhar uvas, não é? Nós perdemos um bocadinho isso e faz com que as inseguranças aumentem, porque nós andamos a navegar todos sem rota, sem instrumentos, não é? Nós sabemos que não queremos fazer igual a alguém, não é? Não queremos fazer igual, mas ao mesmo tempo não sabemos para onde vamos, não é? E isso é extremamente difícil. Primeiro, porque estamos numa fase, lá está, voltamos à questão do excesso de informação. E as teorias são isso mesmo. São visões de algum, ou de alguém, ou de um conjunto de pensadores sobre um aspecto, mas é muito difícil nós vermos os aspectos todos, não é? É muito difícil eu olhar, por exemplo, para um prato, ponho um prato de comida à frente do meu filho de 7 meses e eu posso ter, se calhar, 10 profissionais diferentes a teorizar sobre aquele prato e sobre aquilo que está certo e o que está errado daquele prato, não é? Pronto. Isto
é difícil, porque se os pais recebem esta informação toda à cru, ficam inseguros, não é? E uma coisa que assombra todos os pais, ou as duas coisas que assombram sempre os pais e que vem muito do modelo que eu gosto muito, que é o modelo dos touch points de Brazelton, que é assim o pai da pediatria do desenvolvimento, diz-nos que há ali, que todos os pais têm na sua cabeça duas questões, é se o meu filho está bem, se ele tem algum problema, e se eu estou a ser um bom pai, não é? Pronto. E quando eu não tenho balizas, não é? Porque nós todos precisamos de balizas, nós adoramos andar em piloto automático e fazer as coisas porque alguém nos disse que é assim. Quando nós ficamos sem balizas também ficamos vulneráveis, não é? E não há momento nenhum da vida em que tenhamos tanta vulnerabilidade como quando somos pais, não é? Ficamos mesmo vulneráveis. E precisamos da tal aldeia, do tal suporte, das pessoas que nos dizem, calma, aqui é diferente, não é? O que é que tu achas? O que é que tu pensas? Eu digo muitas vezes nas consultas pré-natais que para ser pai, bom pai, entre aspas, não é? É preciso duas coisas, amor e bom senso, não é? E às vezes até o bom senso falha, não é? Muitas vezes o bom senso falha, não é? É difícil com tanta informação, com tanto medo, não é? E isto é de facto um desafio. E quando nós deixamos, e não sei em que momento é que foi que isto aconteceu, que de repente voltamos a pensar que a criança é uma tábua rasa, incompetente, que não consegue fazer nada e que tem de ser hiperprotegida. Eu acho que não é questão da criança, é questão do adulto, não é? Ou seja, a mudança social, pais em que há 50 anos atrás ter um filho era uma fatalidade, por muito estranho que esta palavra possa parecer, não é? Pessoas, ok, já tínhamos contracepção, mas a maior parte das pessoas sabia que ia casar, ia ter filhos, era o ciclo da vida, não se questionava. Agora é um projeto muito pensado, muitas vezes muito adiado. É muito diferente ter um filho aos 26 anos, ter um filho aos 36 ou ter um filho aos 46, não é? Tudo isto influencia, porque isto é uma relação, isto é uma dança entre vários papéis, e claro que se eu tenho 36 anos eu vou ter uma consciência do meu erro diferente de quando eu tinha 26, não é? Não tem nada a ver, não é? E isso vai influenciar também nesta maneira como nós interagimos com os nossos filhos, com o medo de estarmos a errar, com o excesso de informação, mas a parentalidade é o verdadeiro exercício do erro, e é a melhor coisa que nós podemos ensinar aos nossos filhos. É que o errar faz-nos crescer. As pessoas não querem pais não perfeitos. Querem pais perfeitos. Eu digo pais isto felizes. Tantas vezes. Pais perfeitos são uma seca. A pior coisa que um filho pode ter é um pai perfeito. Ele vai dizer que se magoou se o pai é perfeito. Ele vai dizer que foi fumar um cigarro atrás da coisa se o pai é perfeito. Não pode. Não pode fazer isso, não é? Por isso, pais perfeitos não é o que as crianças precisam. As crianças precisam de pais que mostrem como é que é ser humano. Não é? Com as coisas boas e com as coisas difíceis, com os sentimentos mais bonitos de aparecer nas redes sociais e aqueles sentimentos menos bonitos, não é? É um processo mesmo de aceitação. E a parentalidade tem uma coisa que é tão mágica, que é nós apaixonarmos-nos por alguém só porque ele existe. Não interessa se tem mau feitio, se acorda à meia da noite, não é? É aquele amor incondicional, não é? E nós o que temos de dar aos nossos filhos é este ninho, é este amor incondicional de ele estar connosco, sentir-se seguro para arriscar, o desenvolvimento faz-se desse arriscar. Nós nascemos com os neurónios todos na nossa cabeça, mas se eles não criarem conexões, não nos servem para nada. E o que cria estas conexões são as experiências que nós fazemos. É as experiências que a criança vai vivenciando. Ou seja, se a criança não arriscar, não vai aprender. E se não vai aprender, não vai ganhar confiança. E não vai evoluir, não vai ganhar novas competências. Ou seja, quando nós impedimos a nossa criança de arriscar, ou quando nós hiperprotegemos, estamos a dizer que ela é incapaz. Não é? Que ela não vai conseguir. E depois vamos dizer, precisa de ter palestras sobre emoção e sobre autoestima. Não, precisa de ter oportunidades. Vocês já pensaram o tempo que uma criança hoje em dia de 4 anos tem a brincar não supervisionada? Nenhum.
Nenhum. Que tempo é que a gente tinha? Era maravilhoso. A gente vinha para a rua, para o recreio, brincar, fazíamos asneiras, partíamos vidros. Ok, tudo bem, mas estávamos a aprender a ser adultos, não é? Estávamos a errar na infância, e a infância e depois a adolescência é um tempo de experimentação, de poder experimentar vários papéis, de poder fazer várias coisas, para depois não errar em idade adulta. Se nós não errarmos na infância, vamos errar em idade adulta. Não há outra forma de fugir disso, não é? Porque nós temos de experienciar. E é preciso dar espaço à criança, e os nossos recreios têm de ser espaços mais livres, mais divertidos, com mais desafios, porque depois esquecemos de outra coisa, que é na base do nosso neurodesenvolvimento temos a parte motora e a parte perceptiva. Se eu não conheço o meu instrumento, se eu não conheço o meu instrumento, não é? Aquilo que eu sou, como é que eu vou agir adaptativamente sobre o meio? Não vou conseguir. Não é? Por isso, eu primeiro tenho de descobrir os limites do meu próprio corpo. Por isso é que a criança sobe para cima das cadeiras aos 18 meses, corre sem noção nenhum de perigo aos 2 anos, fala com toda a gente aos 3 anos, não é? E depois ali aos 5 anos já começa a ficar tímida, ok, já começa a ter aquelas noções sociais que teve de aprender. Teve de aprender, quer por ver os adultos a socializar, que isto é muito importante, quer depois por ter as suas relações sociais. A criança vai chorar, crescer custa, crescer dói muito. Dói à criança e dói à família. Mas é o processo de crescimento que nos faz perceber que há uma desorganização e há uma aprendizagem com isso. E essa é a base de todo o desenvolvimento humano. Tristes são aquelas pessoas que acham que já nascem construídas. Eu sou bom a fazer isto e vou ficar aqui sentado porque vou ser sempre bom a fazer isto. Não vai acontecer. Vou morrer assim. Exatamente. Não, nós estamos sempre a evoluir, e a parte maravilhosa da neurociência é que nos diz, agora genuinamente, se há uns anos atrás nós achávamos que, ok, até os 18 anos estamos a evoluir e depois pronto. Não, nós sabemos que estamos a crescer e a nossa arquitetura cerebral está a ser alterada a todas as interações que nós temos. Ou seja, nós estamos ali prestes a falecer e estamos a evoluir, estamos sempre a aprender, não é? E podemos modificar. Temos o nosso temperamento, temos a nossa base, mas estamos em mutação. E por isso, eu acho que o nosso papel enquanto pais e enquanto cuidadores não é proteger a criança do insucesso, das dores, mas é estar lá para acolhê-la, não é? Estar lá para ajudá-la a aprender alguma coisa com aquilo, não é? Se ela precisar, porque ela até vai haver umas alturas que não vai precisar de nós, vai precisar dos amigos e está tudo bem, minutos, mas mãe, precisa sempre de voltar a casa. É isso. Mãe, preciso de 5 minutos. Está tudo bem, não é? Vai gostar da decisão do Tribunal. O Tribunal decidiu que as correrias infantis são muito mais saudáveis do que ficar a olhar para o telemóvel. Boa! E ainda bem, é um bom caminho, é um bom caminho. E aqui faço ponto para a próxima questão. O digital é uma realidade nos dias de hoje. Eu acho que as crianças não devem fugir, porque é uma realidade e acho que devem aprender a lidar com ela. No entanto, quando vão à casa dos avós, há sempre acesso a tudo o que eles querem. Antigamente eram os repousados, agora é as telas. Vamos aos restaurantes e dá muito barulho e não dá para estar com os miúdos a desenhar, nem essas coisas todas. Damos os tablets e os telemóveis. Isto é inofensivo ou vai ter impacto no desenvolvimento das crianças? Está a ter impacto no desenvolvimento das crianças e temos muitos artigos a mostrar isso, cada vez mais, e lá está, voltamos à questão da pandemia, que foi quase que aquele estudo de caso que nos permitiu ver o impacto, e há uma série de artigos a sair todos os meses acerca do impacto no neurodesenvolvimento, da exposição das telas, mas eu acho que é uma coisa muito fácil de nós pensarmos. Se nós estamos a pensar que eu primeiro tenho de conhecer o meu corpo, tenho de me relacionar com o meu meio mais pequeno, para depois abrir portas e me relacionar com o meu meio maior, para depois poder construir nas minhas aprendizagens. Se eu passo o meu tempo parado a ver luzes e som, isto vai modelar os meus circuitos cerebrais, não é? Porque eu também sou experiência, não é? Eu não sou só genética, eu também sou experiência, sou relação. Não é? Ou seja, nós sabemos neste momento que a pessoa que nós somos a cada momento é uma mistura um bocadinho aleatória, porque há também sempre um grau de variabilidade entre a genética,
o ambiente onde estamos inseridos e as relações onde estamos inseridos, não é? Por isso, se uma criança ao ano de idade, em vez de estar a ter esta interação, está a ter uma interação com algo que não lhe dá reciprocidade, não vai ter o mesmo impacto. E há estudos muito giros, por exemplo, com ressonâncias funcionais, em que põem os bebés assim numa máquina de ressonância especial, e em que, por exemplo, estou-me a lembrar de uma dessas experiências, em que punham a criança a ver um vídeo da mãe, era o vídeo da mãe a cantar, e estava a fazer a ressonância funcional para ver as áreas cerebrais ativadas. E outra era a mãe a cantar, mesmo para a criança. Não tinha nada a ver em termos de áreas cerebrais ativadas. Não era a mesma coisa. Não é? Ou seja, era muito mais ativada porque há a relação. Porque nós, sem darmos conta, damos variabilidade à nossa voz, arregalamos os olhos, sorrimos. Não é? E isto também é construir as relações sociais. Uma coisa que se repete muitas vezes é as pessoas, lá está, estão egocêntricas, não sabem socializar, os miúdos não sabem brincar. Se eles não treinam, não vão saber brincar. Eles estão muito cruéis agora, eles não sabem. Calma, deem-lhes espaço para eles aprenderem. E melhor, deem-lhes modelos. Porque onde é que a criança vê socializar? Em casa. Em casa, nas escolas. Mas será que... mais tempo na escola. E será que vê? E será que vê? Ou os pais chegam às 7 da noite cansados desta freima toda, desta velocidade do mundo, chegam a casa, querem estar sossegados e até vão a relaxar um bocadinho e veem ali o telemóvel. Não é? Isto, eu não posso dar... O nosso cérebro está a fazer tudo direitinho, está a adaptar-se, não é? Está a adaptar-se à realidade. A questão é, será que esta nova realidade vai ser genuinamente adaptativa ou vai ser mal adaptativa e vai ter um impacto negativo? Cá estaremos nós também para ver isso, não é? O meu filho de 5 anos disse-me assim: mãe, já sei a prenda que quer Papai Natal, vamos lá fazer a carta. Estávamos no verão. Assim, vai sair daqui alguma vai coisa. Asneira. Quero um telemóvel. E eu disse-lhe assim: olha, mas isso só aos 16. Quantos anos faltam? 11, filho. Isso é muito, mãe. Lá tentou ali. Pronto. Mas passou. Já agora quero um robô. Mas há aqui alguma idade recomendada? Ou assim, no ano passado, penso 2024, em setembro de 2024, a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria libertou uma recomendação acerca do tempo de ecrãs que recomendava para as crianças e que vai em linha das recomendações das outras entidades europeias e mundiais relativamente a isso. Ou seja, está provado que nos primeiros anos de vida não é benéfica a exposição a ecrãs. Não quer dizer que se o pai está fora, vai falar com os avós, mas lá está, não é babysitting, não é? É momentos em que vai falar com alguém, comunicar. E eu, relativamente aos ecrãs, eu acho que é algo que existe na nossa vida e que nós temos de ter consciência que não faz, que há ali um limite em que deixa de fazer bem às crianças e também a nós, não é? Pronto, por isso é que nós também estamos todos muito mais impulsivos, e eu digo muitas vezes a brincar, vamos a um supermercado e vamos ver a quantidade das pessoas que já estão a bufar quando têm 2 pessoas na fila à frente. Não é? Quando há 30 anos atrás a gente ia lá, ficava à espera e conversava e não é? Ou seja, nós estamos todos mais impulsivos. Mando-lhe uma mensagem. Passados 5 minutos já lhe estou a dizer, não viste a mensagem? Não, ou seja, é normal a resposta, queremos tudo. Queremos encomendar alguma coisa. Quanto tempo é que a gente demora para encomendar qualquer coisa? Já estamos a mandar vir, não é? Aí vamos. Olha, disseram que era muito fixe aquele cortador de cenoura XPTO que há à venda na Amazon. Já estamos a ver, já estamos a mandar vir, não é? Pronto. Porque esta impulsividade faz parte hoje da nossa vida e é modelada pela forma como estes sistemas estão feitos. Isso, não é? A dopamina, não é? Tudo aquilo é foco constante, não é? Nós estamos sempre ali. E cada vez há mais estudos que mostram a disfunção cerebral com que nós ficamos após estarmos algum tempo, não é a ver uns reels, a ver vídeos, a ver o que for. Ou seja, o nosso desempenho cognitivo não é igual se nós estivermos dar um passeio a pé e depois chegarmos a casa e formos fazer um exercício de matemática, ou se estivermos a ver o SpongeBob e depois vamos fazer um exercício de matemática. Ou seja, isso a evidência mostra isso. Aqui, eu acho que acima de tudo, não vale a pena demonizar, eu não gosto muito de demonizar a maior parte das coisas, não é? Pronto, porque elas existem? Porque elas existem, porque
habitualmente os pais estão a fazer o melhor que podem, não é? Agora, nós temos de ter um espírito crítico. E acima de tudo, se em vez de... E isto era algo que eu gostava que a medicina caminhasse cada vez mais para isto. Ou seja, muito mais... E estamos a caminhar para isto. Estamos para uma medicina mais relacional, mais biopsicossocial e não tanto no modelo biomédico em que eu digo o que é que os pais têm de fazer. Vocês não podem deixar os vossos filhos no ecrã. Não é muito melhor pensarmos sobre isto e dizermos assim, ele depois está no ecrã, fica possuído e sobe, trepa, bate no irmão. Olha, e quanto tempo é que ele teve para andar de bicicleta? Ai não, ele só teve no ecrã e não teve na bicicleta. Mas uma criança desta idade precisa de 90 minutos de atividade física intensa todos os dias. Então vamos pensar nisto, ou seja, se nós soubermos o que está por trás, a lógica, se eu explicar às famílias que a lógica é dar oportunidades à criança para usar as suas ferramentas, dar à criança a oportunidade para ela arriscar, para ela se conhecer os seus próprios limites, frustrar e aprender a gerir a frustração, saber pedir ajuda quando não gera frustração sozinha, errar e aprender com isso. Eu estou-lhe a dar a base da autorregulação e isso é algo que deve ser aprendido nos primeiros anos de vida e que para isso a criança tem de ter oportunidades de socializar, oportunidades de vivenciar, oportunidades de brincar. O brincar não são objetos, não é o puzzle, não é os legos. Pode ser também, mas é muito o imitar o que viu o adulto fazer. Fui com o meu avô à oficina e depois chego a casa e finjo que estou a consertar o automóvel. Quantas crianças hoje em dia têm a oportunidade de ter estas vivências? Ir com a mãe ao cabeleireiro, ir ao supermercado às compras, ver como é que a roupa se põe a lavar. O mundo está tão rápido que quase... É mais prático, Chicara. É mais prático e tiramos as partes chatas da vida, não é? Nós quase que tentamos limpar o chato e depois chegamos ao fim de semana e só queremos a parte divertida, não é? A parte fixe, vamos aos jumpers, vamos a não sei o quê. Mas isto também é estar em família. E é ali quando eu me chateio a pôr as coisas na máquina e a máquina não funciona e eu frustro, que ensino o meu filho como é que eu lido com a frustração, não é? Tudo isto são modelos que, se a criança não tiver exposta, vai ser a professora com 14 alunos numa sala que vai mostrar como é que se lida com a frustração. Era muito bom que fosse, mas se calhar não vai ser porque ela tem as coisas mais estruturadas e não vai acontecer. É preciso esta vivência do dia-a-dia, é preciso aborrecer-nos em conjunto, é preciso aceitarmos os silêncios uns dos outros, porque é disto que se faz família, não é? Destas vivências de repente, arrebentou o cano de água e não temos água e vamos inventar uma refeição super fixe aqui no chão, não é? Quando foi o apagão. Os miúdos adoraram. Foi brutal, não é? Porquê? Porque tivemos todos de encontrar, tivemos tempo, permitimos-nos a fazer, não temos meios para verificar, não temos uma série de coisas e permitimos-nos a estar. E as tecnologias acabam por nos tirar um bocadinho esse tempo. Por isso eu acho que claro que é importante nós termos estas regras e estas noções do tempo para a criança, mas acima de tudo temos de começar com os tempos para nós adultos. E eu muitas vezes conto esta situação que foi caricata e aconteceu-me na consulta, que eu estava a explicar a um pai, exatamente, ele estava a dizer assim, agora os miúdos já sabem, já nasceram a saber usar telemóveis. E eu expliquei-lhe estas questões de que a criança, os primeiros tempos, ela está a aprender os rituais da tribo. Ou seja, a criança está muito atenta àquilo que nós fazemos. Por isso é que as crianças gostam das garrafas de água, da colher de pau, gostam, não é, daquilo que nós pegamos muito mais, isto uma criança com desenvolvimento normativo, muito mais do que o tal brinquedo de formas e luzes que nós lhe compramos, não é? E eu estava-lhe a explicar isso, e que vocês já estão a modelar, vocês já estão a ensinar a criança aquilo que é interesse ou que não era interesse. Quando nós andávamos nas cavernas, era dizer que aquela planta é venenosa, ou que há ali um poço, ou que aquilo é sinal de um tigre, não é? Agora é o estar no dia-a-dia em casa. E o pai disse-me, então já percebi. Na consulta seguinte chegou-me e disse, doutora, já estou a fazer aquilo que me disse. E eu, agora, sempre que eu estou no telemóvel, pego no livro e estou com o telemóvel escondido no livro. Muito bom. Pronto, e eu disse, não era bem
imenso, mas é melhor do que nada. Porque efetivamente modula, ou seja, de facto a criança tem curiosidade e eles pegam, porque é a imitação. A imitação é o superpoder da humanidade, não é? Esta capacidade de nós vermos o outro e seguirmos atrás e fazermos igual e depois tentarmos seduzir o outro. É tal relação, não é? E quando as tecnologias nos tiram esse tempo de relação, nos tiram o tempo de explorarmos o nosso corpo, nos tiram o tempo de nós percebermos os nossos limites, se nos tiram o tempo de estarmos com o outro, sim, não é positivo. Se nós estamos numa tecnologia conjuntamente, olha, estou a jogar um bocado de PlayStation com o meu pai, um miúdo de 14 anos, se calhar quase que nem tem tempo para estar com o pai nem relação, mas até está a jogar uma PlayStation, até pode ser bom. Ou seja, é equilibrar e nós pensarmos, para além do certo e o errado, do preto e do branco, pensarmos o que é que aquilo nos traz naquele contexto individual. Não há preto nem branco na parentalidade. Não é? Tem de ser sempre aquele indivíduo, aquela família. E, ok, vamos ao restaurante e estamos mesmo extremamente cansados. Não é o ideal, mas eu acho que aí também voltamos à questão de socialmente nós também já não permitimos que a criança seja criança no contexto social. Sim. Não é? Não é? Também ouvi uma notícia de um pedido de um prédio que pediu que a creche fizesse menos barulho, ou seja, a creche fica no resto de chão e os vizinhos do primeiro andar, portanto as crianças estão lá das 8 às 8, portanto nem é no horário de descanso, mas vieram pedir se eles pediam um bocadinho menos de barulho, porque a criança não pode gritar. Eu acho que aí pedia outra coisa, que era, as crianças não deviam ficar na creche até às 8 da noite. Eu acho que é perfeitamente lícito e eles pedirem que das 4 da tarde às 8 não façam barulho, que assim íamos assegurar que as crianças iam para casa. Yeah! Pois, mas isso é um trabalho com as novas políticas que estão aqui em discussão, doutor, ainda vai piorar, não é? Vamos ter que ir a creches até meia-noite ou até 24 horas. Sim, mas eu acho que aí também é a nossa responsabilidade enquanto pais. E vamos ter de fazer escolhas. Filhos, então vamos assumir essa escolha. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eu entrei no internato de pediatria em 2007, por isso vai fazer 20 anos, não é? E não era, primeiro, os miúdos ficavam em casa, todos os que pudessem até aos 3 anos, com os avós, com os tios, não é? Com quem pudessem. Os pais iam habitualmente buscar os miúdos às 5 da tarde, não é? Pronto. Agora, o normal é ficar até às 7, não é? E isto é uma evolução social que não pode acompanhar a nossa necessidade. A necessidade em termos biológicos, não é? Em termos daquilo que nós somos, de como funciona o nosso organismo. Porque não houve tempo da evolução funcionar em 10, 15 anos, não é? Ou seja, isto vai ter impacto. E vai ter um impacto social que pode não ser, e que está provado, não é? Está provado. Houve prémios Nobel que fizeram estes estudos, não é? Prémio Nobel da Economia, a equação de Ekman, não é? Que nos diz isso. O investimento na primeira infância tem um retorno enorme na qualidade de vida da sociedade, no bem-estar comum. Por isso, tem de haver investimento nisso. Mas vai ter de ser uma mudança grande, não é? E acho que cada um de nós, pelo menos se fizer pelos nossos, tem de se fazer escolhas. Pelo menos um tem de estar mais disponível, não é? Alguém na família para acolher, porque a criança está genuinamente em desenvolvimento e precisa dessa disponibilidade. Está a outra velocidade. A criança está a descobrir ainda tudo. Nós já estamos em piloto automático. E sabe Deus a que custo, não é? A que dores, a que sofrimentos, a que dificuldades. A criança ainda está a descobrir o mundo e é tão mágico nós podemos compartilhar aquela descoberta de que já cá fora está a cair água do céu, ou já está escuro, não é? Nós temos essa oportunidade de vivenciar isso, é brutal, não é? E te cura das dores todas. Não há a menor dúvida. A doutora Clara, no final de todas as consultas, diz sempre a mesma coisa aos pais. Continuem a fazer bom trabalho. Que mensagem gostava de passar lá para casa, para os pais que nos estão a ver? Isso é difícil. Eu acho que é mesmo isso, continuar a fazer um bom trabalho, o trabalho deles, não é? Em cada casa, na nossa casa mandamos nós. Também digo muitas vezes isso, não é? Dormir assim, dormir assado, fazer assim, fazer...
a nossa casa mandamos nós, não é? Ou seja, há uma série de regras, há uma série de pressupostos, há uma série de lógica, não é? Mas é sempre o amor e o bom senso, não é? Há áreas que é importante nós termos as ideias bem organizadas, alimentação, sono, segurança, higiene e os miminhos. Estas 5 áreas é preciso a gente ter as ideias bem organizadas, mas dentro das famílias vai haver variabilidade, não é? E aquilo que é verdade para o vizinho não é verdade para nós. E ter essa capacidade de assumir isso às vezes é difícil, e por isso é que tem de haver a tal aldeia que neste momento são os profissionais de saúde, são os profissionais de educação, e se calhar temos também, para ter este impacto social, capacitar estes profissionais a fazerem o seu trabalho de outra forma, porque também o seu papel mudou. E o nosso papel já não é só dizer está aquilo errado, ou tenho de deixar a chupeta àquela idade, mas ver como é que aquele sistema está a funcionar para que de facto aquele sistema funcione melhor, para que tenhamos futuro, porque as crianças são genuinamente o nosso futuro. Por isso, amor e bom senso é uma boa mensagem para a maior parte dos pais, e continuem o bom trabalho, porque vocês são os especialistas nos vossos filhos. Não há dúvida nenhuma. Todos os pais têm pontos fortes, todos os pais conseguem, têm coisas que nós consigamos aproveitar e trazer para o bem comum, não é? Estávamos a falar daquele caso há bocado, de que com o apoio social um pai consegue se reorganizar e dar um melhor futuro ao seu filho, e eu acredito genuinamente nisso. E é responsabilidade de todos, porque as crianças são um bem da sociedade. Não é por causa que as pessoas metem a mão na nossa barriga quando nós estamos grávidas e querem saber a história, porque de facto são um bem da sociedade. Nós, enquanto pais, temos de os defender, temos de lutar por eles, mas eles são o futuro. Obrigada por esta conversa tão rica, doutora. Precisamos mais doutoras claras no nosso mundo. Sim, precisamos. Podem seguir-nos nas plataformas de podcast, das redes sociais, e partilhem com outras famílias. Até o próximo episódio.